Então, pessoal, bom dia. Hoje é dia 20 de maio, tá? E nós vamos iniciar nossa revisão de história. Pega o seu integrado, página 301, e vamos iniciar a revisão de história. Olha só, nós vamos estudar para a prova a lição 2 e as primeiras páginas da lição 3, tá? Que foi o assunto que nós vimos na semana passada. Então, nós vamos revisar, certo? Tem um vídeo, eu vou mandar até o link para vocês depois, do vídeo desse assunto de história, tá? Para que vocês possam rever também, né? Assistir quantas vezes forem necessárias e tirarem as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Espaços de memória. Museus conservam a história. Momentos importantes da nossa história podem ser estudados nos museus. Os acervos guardados nesses locais são documentos históricos que permitem reconstituir modos de vida, leis, formas de lazer, enfim, inúmeros aspectos do passado. Sublinha esse parágrafo, tá? Muito importante. Então, a gente já viu, né, que a história tem o objetivo de estudar o passado, né, tudo que aconteceu, e baseado nisso a gente consegue entender muita coisa do presente, né? Então, os museus são locais que guardam documentos históricos antigos, monumentos, objetos que auxiliam os historiadores no estudo da história do passado, né? Para que a gente saiba como era a vida das pessoas antigamente, o tipo de cultura, né? Como que eles se comportavam, o que comiam, como se vestiam. Então, os museus nos dão essa chance de conhecer o nosso passado, não é? Então, existem museus para praticamente tudo que o ser humano criou ao longo da história. Além de guardar a memória de um povo, de uma localidade ou de uma cultura, os museus também são um espaço de aprendizado e de propagação de cultura, sem dúvida, né? Muitos artistas expõem suas obras em museus para que as pessoas da comunidade possam conhecê-las. Os museus históricos são importantes para o estudo do passado, pois ali os historiadores encontram fontes históricas para seu trabalho de reconstituição dos acontecimentos e responder às grandes questões do tempo em que vivem, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, lá nos museus, com os documentos e tudo que tem lá dentro daquele museu pode ser usado por um historiador para estudar a história do nosso passado, né? De como eram os nossos antepassados, como eles viviam, para que a gente possa também responder às grandes questões de hoje, do tempo em que vivemos. Então, aí tem 3 fotos, tá? E ele diz assim, observe as fotos, todas elas mostram um aspecto ligado à história do Brasil. Inclusive, tem aí o nosso Recife, né? Passista de frevo no Recife. Então, cada imagem dessa ele pergunta, você já participou de algum acontecimento semelhante ao mostrado nas fotos? Qual foi? A gente já fez essa atividade, você pode fazer de novo para rever, tá bom? Então, se na sua cidade existe museu, a gente até já foi, né? Museu do Cais do Sertão, muito legal. Museus históricos brasileiros. Eu não vou ler tudo novamente, porque eu vou reenviar o vídeo para vocês com esse assunto, tá? Então, a gente vai dar só uma pincelada. Aqui ele mostra 4 museus, certo? O Museu Imperial, localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Museu Afro-Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Memorial do Imigrante, uma instituição pública localizada na sede da extinta Hospedaria dos Imigrantes, no bairro da Moca, também na cidade de São Paulo. O Museu da República, na cidade do Rio de Janeiro, certo? Pronto. Então, esses 4 museus são museus brasileiros, certo? Então, cada um traz um momento histórico do Brasil, né? Nos ajudando, assim, a estudar como era que viviam as pessoas que estavam aqui antes de nós, né? E é muito interessante, muito, muito, muito interessante.
Mas, além desses museus, existem os museus digitais. Museus digitais. Museus digitais são aqueles em que o acervo mostrado por meio de alta tecnologia computacional pode ser visitado sem a presença física do frequentador, pois é possível acessar as exposições pela internet. Nesse tempo que a gente está vivendo de quarentena, esse museu digital é super válido, né? Porque a gente não precisa estar lá. A gente pela internet vai, acessa tudo e tem acesso ao acervo do museu, tá? Os museus digitais facilitam a divulgação de conhecimentos e a apreciação da produção cultural e histórica da humanidade preservada em alguns locais do mundo. Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da Nossa Língua. Esse é um exemplo de museu digital nosso, tá? Aqui do Brasil. Aí ele vai falar sobre esse Museu da Língua Portuguesa. Na página 304, continua também falando sobre o museu, fala sobre o incêndio que aconteceu, né? Mas o acervo não foi perdido porque, como é digital, estava tudo lá guardadinho, né? Na memória do computador. Patrimônios, a memória da humanidade, página 305. Então, você vai aí ler sobre patrimônios, certo? Então, ele traz várias coisas nessa página importantes para você saber como surgiu a ideia de patrimônio, o que é patrimônio da humanidade, por que isso é usado como o título que tem, né? Patrimônios, a memória da humanidade. Por que tem esse título aí, né? Esse patrimônio é o quê? Então, você vai lendo essa página toda, marcando tudo direitinho, tá? O que você considera mais importante. Página 306. Tem um textinho importante aí que eu gostaria que vocês lessem. O que diz a lei sobre o patrimônio cultural brasileiro, tá? Então, leiam, certo? Página 306. Leiam o que diz a lei sobre o patrimônio cultural brasileiro, ok? Mais embaixo, patrimônios materiais e imateriais. Ele traz as duas diferenças entre um e outro. Explica o que é um e o que é outro. Na página 307, ele traz também outro modo de classificar os patrimônios. Patrimônio histórico, cultural e ambiental. E também explica cada um e exemplifica cada um, certo? Então, vocês vão fazer a leitura para também responder a atividade de revisão. O Egito Antigo. Nós vamos da lição 3, da página 309 até a página 312, que são exatamente as atividades, certo? Página 309, o Egito Antigo. As primeiras cidades nas margens de grandes rios. Então, a gente viu que as primeiras cidades foram formadas às margens dos grandes rios, porque isso facilitava a agricultura, certo? Então, mais na frente, a gente viu a importância do rio Nilo, né? Mais na frente, eles vão criar um dique, construíram diques, tudo isso para melhorar na questão da irrigação, né? Para poder melhorar a agricultura, e eles também começaram a pecuária, né? Já foi agricultura e pecuária, eles foram avançando nesse sentido, certo? Então, na página 310 fala sobre a importância do rio Nilo, página 311 vai falar da questão da escrita, certo? Vai falar da questão da escrita dos povos antigos, né? Que eles primeiro se baseavam em desenhos que representavam as palavras e depois foi que eles começaram a se apropriar da escrita. Então, na página 311 dá importância a isso, tá? A questão da evolução no cultivo e da questão da evolução da escrita, tá? Lê tudo bem direitinho, pausadamente, ok? Na página 312 temos a atividade que eu também quero que vocês
revejam essa atividade, certo? Refaçam a atividade se for necessário para fazer a correção e também para voltar à leitura do texto. Então, até a página 312, ok? A partir da página 301 até a página 312 é o assunto da nossa avaliação de história, ok? Leiam, façam todo o estudo necessário, estudem com caderno do lado, tá? Para que vocês possam fazer todas as anotações, responder as atividades de revisão do caderno, certo? Então, foca lá nos estudos, deem o melhor de vocês, estudem bastante, para que vocês tenham êxito na hora da avaliação, certo? O esforço de vocês vai ser recompensado com certeza, né? E a recompensa vai ser para vocês mesmos, tá bom? Então, assiste o vídeo com o livro, vai lendo, estudando e anotando também no caderno as suas dúvidas, ok? Beijo para vocês, bom estudo e até daqui a pouco.